E foi daí que eu comecei com os contratos de 6 dígitos, né? Então, contratos de 100 mil, 200 mil, 250 mil. Aí eu falei, porra, eu vou ficar rica com isso de novo. Eu tinha que criar meu método. Qual que era o meu método? Qual que era o passo a passo? Quais são as perguntas que eu faço? Eu comecei a modelar o que eu fazia e formar pessoas para fazer no meu lugar. E isso mudou minha vida para sempre também. Porque além de mudar a minha empresa, a minha mente, a minha empresa, os meus resultados, a gente começou a mudar a vida de outras empresas também. Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui minha sócia, exatamente. Vocês vão descobrir. Na real, eu tava pensando, cara, que eu faço um suspense antes, Sim. Aí eu falo quem é e tal, e depois eu falo o nome. Aí hoje eu tava pensando, pô, mas já tem na thumb o nome, já tem o título, o nome, então não é surpresa pra ninguém. Mas vamos lá. Seria se fosse ao vivo, né? Mas não é? Então vamos lá, ela que é fundadora e CEO da Universidade Atitude Emocional, sócia investidora da Faculdade Brasília, tem mais de 40 mil alunos em 50 países, mais de 350 empresas atendidas e mais de 300 cursos certificados. Zora Viana, seja muito bem-vinda, Zora. Muito obrigada, Léo. Que prazer estar aqui, contribuir, compartilhar um pouquinho da minha história para inspirar o pessoal aí a entender que é possível, né? A gente fazer dinheiro, crescer e trabalhar com propósito também. Boa. E que é muito bom, né? Muito bom. E que todo mundo merece experimentar isso, né? Exatamente. Bom, Zora, vamos começar com a pergunta do milhão. A primeira é literalmente a pergunta do milhão. Primeiro milhão, com quantos anos e veio de onde? Muito bem. Primeiro milhão foi com 29 anos, veio com serviços de mentoria, de coaching, de consultoria empresarial, em 2019. Legal. Pré-pandemia. Antes da pandemia ainda, não foi? Pré-pandemia. Não é cria da pandemia. Não dei sorte na pandemia. Já trabalhava 5 anos antes de... 5? 2013 para 2020, 7 anos já, né? 7 anos. Já estava empreendendo, mas não usava muito marketing digital. Então, por isso que levou mais tempo do que a maioria, né? Boa, vamos conhecer toda essa história. Vamos conhecer toda essa história. Antes, precisava agradecer os nossos patrocinadores, né? O pessoal que paga a conta. Quem assiste já sabe quem é que paga a conta, que sou eu, né? Então, botei minhas empresas aqui para fazer. Gostei. Né? Os patrocinadores, temos, então, a Movement, agência de lançamentos. A gente faz lançamentos, você tem uma audiência grande, quer fazer um lançamento que tem o potencial de fazer acima de 1 milhão, a gente executa isso aí. Se está começando, a gente tem mentoria e consultoria também para te ajudar tanto na parte de escala quanto na parte de gestão, beleza? E temos a nossa segunda empresa, que é a Milhas Lucrativas, onde temos tanto a parte de educação, a parte de cursos, para você viajar mais, viajar de executiva, entrar em sala VIP, conseguir os melhores cartões. E se você é um cliente de alta renda que gasta mais de 20 mil por mês, a gente também tem o serviço de gestão de milhas, que era justamente esse que eu estava te falando antes, que o pessoal do First Class e do Giants lá, todo mundo adora. Quer, né? Todo mundo quer. Não, mas eu também, eu já fiz uma nota mental aqui, deixa eu entender melhor esse serviço, porque eu tenho certeza que as minhas milhas estão subutilizadas. Com certeza, todo mundo. Mas depois eu te explico, te falo ali. Beleza. Mas, beleza, feito jabá. Precisava falar mais uma coisa também, que eu sempre me esqueço. Teu arroba. Zora Viana e Uni Atitude Emocional. Zora Viana e Uni Atitude Emocional. Boa, já segue lá. Segue também Léo Soares 8S, dá aquela moral, né? Segredos dos Milionários PDC. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify, que mais? Galera de cortes, você faz corte, tá liberado fazer corte. Se quiser o vídeo bruto, manda mensagem no Instagram, a gente libera lá para você. Beleza? Avisos dados, vamos ao que interessa. Como que é? Posso fazer uma pergunta? Como que é isso, a galera dos cortes? Não, pessoal, tem vários canais de cortes, né? E aí que pega uma parte só do vídeo, seja em short, seja em... Aí você autoriza, libera para ele e eles mandam bala. Porque eu tava ouvindo um podcast do Joel com o pessoal do Flow. Sim. E eles falaram que uma das coisas que fez eles crescer muito foi esse lance de liberar cortes.
Que coisa. Porque, Gostei. E aí a galera toda ganha, todo mundo ganha. Eles não ganham, mas eles ganham muita audiência. Sim. E o que eu quero agora Audiência, né? é Exatamente. crescer. Então, por isso a gente resolveu liberar. Gostei. Por isso. Boa. Bom, vamos lá, Zora. E aí, como é que tu começou a empreender? Tu falou, foi com o serviço, teu primeiro milhão, tu já começou ali com o serviço? Como é que foi? Eu sou psicóloga de formação, né? Eu trabalhava no corporativo como treinadora comportamental e chegou um momento que começou a me dar um comichão, mas o meu não foi como as minhas alunas, geralmente com elas depois dos 35, 38, o meu foi com 23. E eu comecei a pensar em como que eu poderia fazer para empreender. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, que queria crescer, não queria seguir muitas regras, né? Enfim, bem o padrãozinho empreendedor. E aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer dinheiro com o que eu estudei. Então eu comecei a abrir o meu consultório, comecei como psicóloga ainda, mas rapidamente eu vi que não era muito meu perfil, né? Fazer atendimento psicológico. E aí eu falei, preciso procurar alguma coisa que eu consiga vender mudança de comportamento, porque eu era boa nisso. Tá. E aí eu acabava levando a terapia para isso. Tá. E aí eu encontrei o coaching. Isso foi em que ano? Isso foi em 2013. 2013. Tá. Eu encontrei o coaching, tive o privilégio de ter escolhido uma formação muito intimista com a Suzy Fleury, não sei se você conhece, mas ela foi técnica da seleção brasileira. E ela tinha uma metodologia de coaching e ensinava. E a Suzy, ela não ensinava só a técnica, ela também ensinava você a vender. E aí isso mudou minha vida para sempre, porque durante o curso eu vendi meu primeiro processo de coaching em 2014 já, né? Por R$ 2.500. Para mim aquilo era, porra, eu trabalhava o mês inteiro para ganhar aquilo, né? E aí eu falei, gente, meu Deus, eu posso ficar rica fazendo isso aqui, né? E foi daí que começou tudo. Pô, muito bom, muito bom. Aí tu ficou um tempo nessa pegada de coaching. E como é que tu entrou no digital? Qual que foi a... Então, eu fiquei de 2013, eu costumo dizer, né? Que meu primeiro milhão levou 7 anos, né? E os primeiros 20 milhões levaram só 3. Então, porque eu usava o Instagram, mas era tudo orgânico. Então, eu fazia marketing de conteúdo, mas nem sabia que isso chamava marketing de conteúdo. Era muito intuitivo. Eu transformei o Instagram na minha sala de aula. Né, no meu consultório particular ali. E eu atraí os clientes a partir daquilo. Só que o meu primeiro objetivo era encher minha agenda. Eu não tinha a mentalidade de, se eu quero fazer 1 milhão, quantos processos eu tenho que vender e como que eu escalo isso? Não existia esse pensamento, né? Na psicologia, a gente é muito treinado para o individual. A gente não é treinado para o grupo. Sim. Tá? E não tinha tantas referências como a gente tem hoje, né? Era outro universo. O marketing digital estava começando também. E a galera da educação, como eu, tem um pouquinho de resistência ao marketing digital. E a gente perde muito tempo e dinheiro por conta disso, né? Demais. Você, como você tem uma empresa de lançamento, eu tenho certeza que você já deve ter passado por você uma galera mais raiz, né, da educação. E aí total. O pessoal é muito cismado com umas coisas, né, de palavras de copy, tudo. Então, eu passei por todas essas quebras de crenças e por isso eu levei muito tempo para fazer o primeiro milhão, porque eu fiz o primeiro milhão com serviço. Então, como coach individual, como coach de grupos, como coach empresarial, eu fazia consultoria empresarial. E aí, só que isso foi evoluindo para mentoria, porque eu sempre fui uma pessoa mais diretiva, sabe? Eu não sou aquela pessoa de provocar reflexão, esperar o tempo do cliente. Nossa. Não é muito a minha vibe, entendeu? Pô, eu tinha uma época no começo, assim, quando eu... 2012, 13, por aí. Não sou psicólogo, né? Mas eu descobri o mundo coaching. Sensacional, transformação e tal. Vamos levar isso pra todo mundo. Mas aí chegou uma hora que eu pensei, cara, eu não tenho saco pra isso. Aí chega, vai falar com a pessoa, cheia de crença, cheia de desculpa e tal. Mano, eu gosto aqui, vai, faz, assim, assado. Eu chego, isso aí não vai dar pra mim.
Que é uma postura mais de mentoria, né? Eu Sim, sei o caminho, trilha esse caminho que você vai chegar lá. exato. Eu defendo que o caminho natural do sucesso é mentorar. Quando você tem sucesso em alguma área, você, mesmo que você resista, você vai mentorar pessoas naturalmente. Uhum. E por que não ganhar dinheiro com isso, né? Sim. Já que você vai fazer mesmo, então é melhor fazer dinheiro com isso. E aí o que aconteceu foi isso. Eu comecei a perceber que dava para fazer de outra forma. Aí comecei a me abrir um pouquinho para o marketing digital. Tive meu filho. Eu acho que a maternidade ela foi um catalisador, né, de crescimento para mim, porque tudo que eu resistia, eu percebi que para eu escalar e eu ter autonomia, liberdade de tempo, Uhum. que era o que eu queria naquele momento, eu ia ter que baixar a guarda e entender de marketing, Uhum. entendeu? Porque eu Uhum. sempre fui boa vendedora. Sim, Mas se você não escala a venda, você não vai ficar rico nunca, sim, entendeu? sim, sim, Para sim. mim, esse foi o grande aprendizado, assim, de 2019. Eu cheguei no milhão e aí eu não enriqueci, né? Porque a gente chega no primeiro milhão e não enriquece, não é? Sim, Aí eu falei, cara, eu trabalhei para chegar, porque a gente tem esse é. marco na cabeça, né? Sim, total. Não, vou fazer o primeiro milhão. Aí eu falei, gente, mas isso aqui não vai garantir minha vida por muito tempo, não. Uhum. Falei, então eu tenho que encontrar um outro jeito de fazer as coisas. Sim. E foi daí que eu estruturei meu método, né? Aí as coisas foram tomando uma outra proporção. Sim. E aí, quando é que tu entrou? Beleza, hoje tu tem a Universidade de Atitude Emocional, Uhum, tem empresa estruturada, gigantesca, com o sim. setor comercial ali, que eu até, quando tu mandou o resultado no grupo do Giants, eu cheguei, caraca, como é que tu fez isso aí? Pois é. Porque Co- eu sempre fui boa vendedora. Aí, ao Ah, invés de estudar marketing, eu pensei, eu tenho que fazer várias horas. hum, Então, o que eu fiz? Eu peguei e foquei em formar um time comercial, entendeu? entendi. A minha cabeça era essa. Sim. Então, hoje, até esse momento, do dia que nós estamos gravando, o meu foco principal de faturamento é lead frio e inside sales. Entendeu? É uma loucura, mas isso já vai mudar. Porque Caralho. eu já estou me abrindo para outras possibilidades. A gente fechou com uma agência, vamos começar a fazer conteúdo, lançamento, começar a fazer um monte de coisa Boa. para poder escalar, Pô, entendeu? por favor, né? Por favor. Mas é Tá. crença, né? Crença. É. E aí eu fiquei tentando encontrar formas de crescer respeitando a minha maior habilidade, que era vendas. Uhum. E aí, como é que surgiu como é que tu chama a universidade? Faculdade Brasília? Não, a A Universidade Universidade de de Atitude Atitude Emocional. Emocional. Como é que é o nome Então curto tá. dela, meu? Uniaí. Uniaí, isso. Uniaí. Tá. Então, assim, ó, o que que aconteceu? Aí chegou a pandemia. Quando Tá. chegou a pandemia, eu falei, cara, eu vou aproveitar isso então e vou começar a fazer curso. Uhum. E aí, transformei meu método numa certificação, né? Já tinha me tornado sócia investidora da Faculdade de Brasília, aí chancelei, meu curso foi um dos primeiros cursos chancelados como extensão universitária, né? Uhum. E aí, a gente começou a crescer volume de cursos. Até que chegou um momento que as empresas que eu prestava consultoria começaram a me pedir consultoria de universidade corporativa. Uhum. Para quem não sabe, não sei se você conhece esse termo, mas universidade corporativa é como se fosse uma faculdade da empresa. Uhum. Ela cria para formar os próprios colaboradores. Uhum. E eu comecei a fazer esse trabalho para empresas. E foi daí que eu comecei com os contratos de 6 dígitos, né? Uhum. Então, contratos de 100 mil, 200 mil, 250 mil. Aí eu falei, porra, vou ficar rica com isso de novo. Que aí continuei em serviço, Sim, entendeu? mas Porque nos 6 dígitos só que ali. é isso, aí passei para os 6 dígitos. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a acumular volume de cursos e a gente começou a crescer muito o nosso posicionamento como uma referência em educação de qualidade. Uhum. Porque eu chancelava os cursos. Eu tinha metodologia de criação de mentoria, de curso, de treinamento. Eu fazia isso para empresas. Aí a gente começou a credenciar pós-graduação e MBA. Então a gente começou a ser visto como uma escola
de capacitação de profissionais e empreendedores na área da educação. Então, a gente fez um reposicionamento ano passado e a gente se transformou numa universidade, que é a Universidade de Atitude Emocional. Então, a Uniaê, ela é uma universidade especializada em formar profissionais da área da educação digital. Então, a gente forma mentores, consultores, treinadores. Eu sou uma máquina de formar especialistas bons, entendeu? É mais ou menos isso. Que massa, que massa, que massa. Tá, então quem deve procurar a Uniaê é mais quem tá começando, quem já tá no digital, é todo mundo? É todo mundo. A gente tem 2 caminhos, né? A gente tem para quem quer começar e para quem quer performar. Então, a gente costuma dividir assim. Então, quem quer começar, seja começar do zero, ou seja, começar um novo produto, porque hoje a gente é muito procurado por pessoas que querem criar produtos de qualidade. Porque a gente ficou marcado, né, com esse nome. Então, as empresas e as pessoas que já querem criar mentorias com NPS, com ferramentas autorais, com todo um refinamento de como que você vai ensinar, fazer um negócio diferente, com qualidade, já procura a gente. E a gente também tem muitos clientes, né, já são mais de 300 empresas, que já tem um negócio educacional e quer refinar. Aí a gente entra para fazer refinamento. Então, a gente tem clientes enormes como Marcos Marques, Conrado Adolfo, Valesca Bruzzi, que são pessoas que estão, né, grandes no mercado e que a gente entra para refinar a metodologia deles. Os processos, formar time, fazer tudo serviço. Sim. O nosso, eu já entendi que o nosso esquema é serviço. Muito bom, muito bom, muito bom. E a Faculdade Brasília, como é que surgiu essa história aí? A Faculdade Brasília, na verdade, foi um achado, né? Porque a gente tinha um grupo de sócios, meu pai ficou sabendo que o sócio majoritário estava procurando pessoas. Ele sabia que eu já tinha dinheiro, que eu já tinha feito meu primeiro milhão, né? E aí ele me propôs comprar a cota, né, lá na faculdade. E foi bem na época que eu estava grávida. E quando a gente está grávida, a gente começa a pensar em renda passiva. Porque a gente sempre pensa... eu não sei se você tem filhos? Não, ainda não. Não, então, você vai ver. Quando o filho nasce, você começa... Não, e se algo acontecer? Então, você começa a criar um plano de fuga, entendeu? Uma rota de fuga. Faz sentido. E foi bem nessa época que apareceu a oportunidade de compra das cotas da Faculdade de Brasília. E aí, eu não pensei 2 vezes. Fui lá, comprei e pronto. E aí, hoje, tu é só investidor ou a Faculdade de Brasília tem algum... Tá. Eu sou sócia participação? Eu sou sócia investidora, mas acabo fazendo um trabalho de aconselhamento para eles no nível mais estratégico, digital. Hoje, até mais uns 2 meses, praticamente, eles é que chancelam os cursos, tá? Porque a Universidade de Atitude Emocional, ela é credenciada ao MEC através da Faculdade de Brasília, entendeu? Sim. E aí, o que acontece é que a gente agora está comprando a 3ª faculdade. E aí, a Uniaê, ela vai se transformar na própria faculdade. Na própria faculdade. E não utilizar a Faculdade Brasília como uma intermediadora junto ao MEC, entendeu? Porra, animal. Dominando o mundo, né? De minoritária a majoritária. Vai que é igual o banco imobiliário, vai passando nas casinhas e vai pegando. Exatamente. Vai pegando, legal. Exato. Zora, e deixa eu te perguntar para entender um pouco mais sobre o teu sistema de crenças, sobre a tua mentalidade. Teus pais, o que eles faziam quando tu era criança, assim? Meus pais, eles sempre foram empregados numa instituição filantrópica grande aqui no Brasil. E a gente sempre mudou muito. Tá. Então, eu morei em 10 estados brasileiros. Caramba. Morei em 3 países. Os 3 países são por minha conta, né? Com eles foi só no Brasil. Mas os países são por minha conta. E eles meu pai era diretor-geral, a minha mãe era diretora administrativa. E eles tinham, nessa empresa que eles trabalhavam, tinha um sistema de job rotation. E eles sempre foram muito bons em organizar as coisas. Então, o que eles faziam? Eles chegavam no local, estava meio bagunçado, desorganizado, desestruturado, faturando pouco. Então, eles arrumavam tudo. Quando estava bom, eles iam
para um próximo local. Então, a gente morava, em média, 1 ano e meio em cada cidade, até chegar em São Paulo. Aí, quando chegou em São Paulo, a minha mãe falou, olha, não saio mais daqui. Se você quiser, você vai. E eu fico aqui com os meninos. E eu sou muito grata, porque eu amo São Paulo e... Com certeza, morar aqui mudou minha vida para sempre. Sim, porra, pra mim também. Eu cheguei, eu falo, eu sou de Floripa, né? Hoje eu moro na França, mas, cara, a gente veio para São Paulo no final de 2018. Eu tava quebrado. Sério? Tava quebrado, assim, a minha namorada na época, ela tava pagando as contas, tava garantindo que as coisas acontecessem. Eu tinha um cliente na época, eu ganhava 5 mil e tinha 3 estagiários que eu pagava 1.000 para cada um, então me sobrava 2. A gente chegou no final de 2018, saiu no final de 2020. Cheguei quebrado e saí milionário. São Paulo é... Então, as coisas acontecem muito aqui em São Paulo. E aí, de vez em quando, tem gente que me pergunta, não sei, tava até falando com uma lançadora ali no inbox, ela, tô pensando em mudar para Brasília e tal. Aí eu falei, cara, se você vai mudar, muda para São Paulo. Exato, pô, por que vai para Brasília? Pô, em São Paulo. Por que São Paulo? Cara, não sei explicar. Sei lá, é coisa de energia, as coisas acontecem aqui e as coisas acontecem aqui. É metrópole, não adianta, é igual Nova York, Londres, né, Xangai, você vai... Não adianta, é diferente. Exatamente. É diferente, é muito diferente. A energia é diferente, as oportunidades acontecem num piscar de olhos. É lógico que isso não determina a vida de ninguém, né? Eu conheço pessoas incríveis que prosperaram em cidades pequenas. Sim, com certeza. Mas eu acho que você tem que ter a mente mais forte. Acho que em São Paulo o ambiente, ele vai te levando, né? É aquela que, cara, acho que em todo podcast... a gente chega e cai nessa, o poder do ambiente. O poder do ambiente, como o ambiente te molda. Que também não adianta morar em São Paulo e ficar na tua quadra a vida inteira, né? Também tem essa. Exatamente, E o ambiente muda tudo. Para mim, mudou minha vida para sempre. Demais. E não só São Paulo, assim, quando eu comecei a entrar em mentorias, masterminds, né? A gente faz parte de 2 juntos, assim... Não tem explicação. Sim. Aquela... Cara, frase clichê, mas é verdade, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Só que, pô, não tem como. Tu tá ali, sentou na mesa do first class. Cara, não tem como. Você é arrastado. Exatamente. Você é arrastado. Exatamente. Pô, teve... Até falando nisso, quando eu cheguei em 2018, foi uma das coisas... Aí eu tava vendo um mastermind lá de um cara que eu seguia, e aí tava começando, ele cobrava, era 7 mil a entrada. 7 mil só? 7 mil. Nossa, que tava saudade. muito no começo, exato. E eu não tinha esse dinheiro. Aí, o que eu fiz? Pô, não queria pedir pra minha namorada, não queria pedir pro meu pai também, senão eu ia ficar ouvindo aquilo o resto da vida, né? Aí pedi pro meu irmão emprestado, ele tava morando em Nova York, aí tava ganhando uma grana, eu falei, cara, me empresta esses 7 mil aqui. E aí eu propus pra ele. E aí, cara, tu escolhe como é que tu quer que eu te pague. 7 vezes de 1.000, te pago 1.000 por mês, ou eu te dou 50% da minha empresa. Nossa, não acredito, você fez isso. Cara, mas como a gente erra essas coisas, né? Adivinha o que ele escolheu? 50%. Ele escolheu 7 mil? Não acredito! E hoje, até hoje ele deve falar disso. Pior negócio do mundo, né? Meu Deus do céu. Cara, mas esse negócio de sociedade é muito interessante. Como quando a nossa empresa vale 0, a gente desacredita tanto dela que a gente dá assim, né? A gente distribui percentual. Exatamente. Cara, eu fico impressionada com isso. Como a gente comete esse erro. É impressionante. Mas ainda bem, meu irmão. Seu irmão não foi, né? Não teve essa visão. A sacada, né? Exato. Mas aí eu entrei nesse grupo e, cara, tava todo mundo fazendo lançamento. E eu tava desde 2014 no marketing digital, tinha feito fórmula. E era final de 2018, 2019 já. Tinha passado 5 anos. E eu não tinha conseguido estourar. E via todo mundo desse grupo estourando. E eu falando, cara, como é que eu não consigo? Mas depois que eu entrei naquele grupo, cara, deu 8 meses dali, com o Norton, que eu conheci nesse grupo. A gente bateu o primeiro 6 e 7.
A gente fechou e tal, aí fez o primeiro lançamento, deu 27 mil em maio. Lançamento, semente, tipo, tinha 2 mil seguidores, não tinha nada, era só para começar. Aí deu 2 meses dali, vendendo, a gente fez uma ação nos stories, vendeu 100 mil, aí o primeiro 6 em 7. Deu mais um mês, a gente fez o primeiro lançamento, bateu o primeiro 1 milhão acumulado. Ou seja, só por estar no ambiente. Só por estar. E se eu não tivesse em São Paulo, não ia acontecer, cara. Não ia porque você nem teria coragem de entrar. Exatamente. Era presencial? Tinha os encontros presenciais. Que eu acho que isso também é outro limite. É outro limite que às vezes a gente cria. É presencial? Não vou entrar. Mas o grupo do WhatsApp já vale o negócio. Pra mim, assim, hoje eu faço parte de 5, né? Sim. Porque acaba que é uma estratégia de negócio nossa. Sim, também. Até um plano entrar em mais 5 nos próximos 2 anos, né? Vai estar em 10 ou vai trocar? A ideia é Mas não estar vai em trabalhar, 10. né? Vai ser só fazer isso. É que trabalho é vender, né? Mas, cara, mas chega uma hora que o nosso trabalho é estratégia. Sim. Eu tô torcendo para que isso realmente aconteça, né? Mas é impressionante como que o WhatsApp, só o grupo do WhatsApp, ele já é suficiente para mudar a sua mentalidade. Né? Você pode não ir em nenhum encontro. E as pessoas são apegadas a isso, não são? Sim. Não, mas eu vou perder não vou entrar. É verdade. Não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Só o grupo de WhatsApp, dependendo, né? Dependendo, porque tinha... Cara, teve um que eu entrei também. Muito ruim. Porra, eu paguei 100 conto de estrelinhas do digital, famoso e tal. Só que aí ninguém compartilhava nada. Tinha concorrentes lá dentro, aí ninguém compartilhava nada. O grupo de WhatsApp era morto. Aí ia no evento, ainda era só panelinha. Entendi. Aí eu, porra... Aí não dá, né? Aí não rolou. Aí você tem que ter o cuidado de comprar o líder, né? Porque é o líder do grupo que vai determinar o tom do grupo. Exatamente. E eu acho que o líder lá me via meio que como concorrente, assim, e tal. Cara, nem me deram boas-vindas ao grupo. Nem no primeiro encontro não vieram, pô, seja muito bem-vindo e tal. Nossa, que péssimo. Aí eu saí e entrei no Giants. Nossa, outra coisa, né? Cara, o Marcos ele é incomparável. Cara, o Marcos e a Aline, o que eles fazem lá é sensacional. Eu cheguei no... Tem um onboarding, né? O encontro é sempre segunda e terça, e no domingo de tarde tem o Conexão Giants pra galera se conhecer, e de manhã tem um onboarding. Cara, meio-dia ele falando os valores, falando como funciona a cultura, dando os presentes e tal. Sensacional, assim, não tem... Assim, eu já participei de muito grupo de mastermind, muito. Cara, não teve nenhum que eu vi, assim, o encantamento e o cuidado que a galera tem como eles têm. Eles são muito bons. Exatamente. Mas, nosso cliente. E é nosso cliente também, viu? Muito bom. Vai ser nosso cliente de milhas lá também. Que legal. Muito bom. Isso eu acho muito legal. Tem outra coisa que eu acho muito legal do Giants, porque... Teve vários masterminds que eu participei que meio que assim, não era para fazer negócio ali dentro. Entendi. Era meio que vetado, assim, né? E se fizesse, o pessoal ficava meio de olho, assim. Pô, quando chega no Giants, no onboarding, ele fala, cara, faça um negócio aqui dentro. Deem preferência para a empresa Giants. Não precisa fazer, não é obrigado a fazer com quem tá aqui, obviamente, faz o que é melhor para ti, mas dá oportunidade de empresa Giants. Isso eu achei muito bom. Mas, voltando, Zora, quero saber, lá da tua infância, teus pais, o que eles falavam para ti ou o que tu ouvia em casa sobre dinheiro? Olha, meus pais sempre foram muito organizados financeiramente. Nunca vi eles endividados, gastando mais do que podia. Então, eles têm uma postura bem conservadora em relação a dinheiro. E sempre uma postura muito de... Dentro do que nós temos, o que faremos de melhor. Né? E a prioridade lá em casa sempre foi educação. Sempre. Então, na verdade, eram 3 prioridades. Educação, moradia. Né? Meus pais sempre se preocuparam em morar em casas confortáveis, seguras, bonitas,
sempre muito bem cuidadas. E parece que isso não tem a ver com dinheiro, mas tem, né? Porque às vezes a gente aloca o dinheiro no lugar errado. Eu acho que, com certeza, o fato de sempre ter um quarto dá mais autoestima, dá mais segurança, dá mais autoconfiança para você saber. Parece que, nossa, será que isso tem muito a ver, sabe? Então, a prioridade deles era sempre essa: saúde, moradia e educação. Legal. Então, sempre que eles puderam, eles colocaram a gente em escola particular, né? Nas milhares de cidades que a gente morou, né? E sempre priorizaram muito essa questão do conforto, da segurança, do bem-estar. E eu acredito muito que isso trouxe paz pra gente, né? Mas meus pais, eles sempre dedicaram muito a ambição deles para uma empresa. E não para eles mesmos, sabe? Por muitos anos, assim. Sim. Acho que, na verdade, praticamente todo o tempo de vida, ali aqueles 30 anos, né, de trabalho, foi dedicada a fazer a empresa prosperar. E não a família prosperar ou a gente prosperar, sabe? Porque tinha uma relação de muita lealdade, de muito amor, né? Aquela empresa que eles trabalharam, porque eles sempre trabalharam na mesma. Eles começaram a trabalhar nessa empresa e ficaram a vida toda nela. Até a minha mãe se aposentou e saiu e veio trabalhar comigo na Uniaê. E meu pai também, muito perto de se aposentar, ele também saiu. E aí sim é que ele começou a empreender. Meu pai começou a empreender após os 50 anos. E a minha mãe veio empreender junto comigo na Uniaê, assim que ela se aposentou. Então, a crença sobre dinheiro, eu nunca ouvi nenhuma crença negativa, mas a gente não tinha essa visão de a gente pode ficar rico. Entendeu? Entendi. Até os meus 20 anos, até eu começar a faculdade, que foi o momento que minha mãe estava se aposentando, meu pai também estava saindo da empresa, que aí ele estava abrindo, né, a perspectiva para outras possibilidades, para outros negócios. Então, a nossa mentalidade em casa era: vamos cuidar bem do que já temos. É isso que eu internalizei ali. Entendi. Entendeu? E tu sempre quis ser rica? Olha, eu não tinha... Para falar a verdade, eu só consegui verbalizar isso esse ano. Eu quero enriquecer muito, entendeu? Quase 10 anos de empreendedorismo, olha que louco. Eu sempre quis melhorar, ter uma qualidade melhor, ter uma próxima meta, um próximo faturamento. Mas eu não tinha muito essa fixação de quero ser rica, serei rica e... Não. Para mim, a riqueza era uma consequência do trabalho bem feito. E eu sempre penso em como dobrar. Porque todo ano a gente dobra. Eu nunca tive o pensamento da escala. Dá para eu fazer 1 milhão em 7 dias, entendeu? Eu demorei muito para desenvolver essa mentalidade, sabe? Sim. E o que tu acha que mudou nesse último ano que tu falou que começou a verbalizar isso aí? Do ano passado para cá, eu acho que é a maturidade. A maturidade me fez perceber que dava para entregar um trabalho de qualidade em escala. Exemplos. Então, eu comecei a ver e conhecer profissionais que eu admirava muito, que faziam escala e tinha qualidade, porque eu tinha muito essa crença, que para ter qualidade tinha que ser individual. Essa crença foi a crença que mais me atrapalhou a chegar no meu primeiro milhão e depois nos próximos milhões. Para ter qualidade tem que ser 1 a 1, tem que ser personalizado. E isso não é uma coisa que eu aprendi com a minha família. Eu fui treinada nisso na faculdade, né? Então, e para mim, essa foi a crença mais limitante de todas. E eu só consegui romper essa crença o ano passado. Aconteceu alguma coisa ou foi... Teve alguma virada de chave? Eu assim? comecei a vender mais do que eu dava conta de entregar sozinha. Aí eu tive que formar pessoas. Se forçou a desenvolver a empresa para manter a qualidade. Exato. Entendeu? E aí eu comecei a entender. Gostei disso aí. Anota a cópia. Não, eu gostei disso aí, sabe por quê? Porque a gente tá
como eu falei, né? A gente está nesse novo processo Escalar serviço, né? de escalar serviço com a gestão de milhas. Uhum. E aí tá muito no começo, então eu vendo, meu sócio entrega, né? E ele até falou, cara, dá uma segurada aí e tal, preciso entregar, Então, formar. vocês não têm time? Sim, agora estamos com o time, Tá. nessa parte da entrega. Só tá. que, porque foi totalmente novo, né? Aí agora a gente já tá com 4 pessoas ajudando ele na entrega, tá estruturando, mas a gente ainda tem muito, ou até eu, assim, eu digo, cara, eu penso, né, pô, pra eu garantir que tenha qualidade, como é a minha imagem, sou eu que vendo, precisa ser meu sócio ali entregando, né? Então, mas não precisa. E aí, é tão Muito louco, bom. porque quando eu rompi essa crença e eu comecei a estudar e me dedicar à criação de metodologia, à criação de processos, eu fiquei tão boa nisso que a Uhum. gente começou a vender isso para os nossos clientes empresariais. Entendeu? Pode vender de novo aqui. Porque... não é meu objetivo. Eu vou te vender aqui também. Não, mas é sério, a gente começou a entender que existe um padrão. Quando você... Vamos pegar a faculdade, tá? Uhum. Por que a faculdade, né, por que os grupos educacionais são bilionários há dezenas de anos? Porque existe um processo. Eu não dependo de um professor incrível para ter uma graduação de psicologia na minha faculdade. Sim. Não, óbvio, né? Por quê? E a gente no digital ali não tem que ser expert. Você entendeu? Quando eu rompi essa crença, que era o que mais me bloqueava, e o que me ajudou a romper essa crença foi escalar serviço. Porque como eu comecei a vender mais do que eu dava conta, eu falei, bom, eu vou ter que treinar, porque eu não vou abrir mão, né? Sim, desse cliente. Eu não vou pôr ninguém em lista de espera. E aí eu comecei a formar pessoas no meu time. Só que para formar, eu tinha que criar meu método. Uhum. Qual que era o meu método? Qual que era o passo a passo? Quais são as perguntas que eu faço? Eu comecei a modelar o que eu fazia e formar pessoas para fazer no meu lugar. E isso mudou minha vida para sempre também. Porque além de mudar a minha empresa, a minha mente, a minha empresa, os meus resultados, a gente começou a mudar a vida de outras empresas também, que dependiam muito do especialista, né? Empresa digital depende muito do especialista. O especialista está drenado e você não consegue escalar porque você não põe outro professor para gravar aula. Gente, isso não existe. Entendeu? Total. Não é... Pensa assim, a pessoa, quando ela vai para uma faculdade ou ela faz uma pós, ela não quer variedade. No curso é a mesma coisa. O cara quer variedade. Só que tem uma coisa que tem que trabalhar. O ego do especialista. Se não trabalhar o ego do especialista e, às vezes, a crença do coprodutor, aí o negócio não vai avançar. Entendeu? Boa. Porque aí o negócio é o ego. E eu não sou uma pessoa muito egóica. Isso foi uma vantagem. Quando eu percebi, rapidamente eu falei, cara, quer entregar, entrega tudo aí no meu lugar, entendeu? Tá maravilhoso. Melhor ainda. Pô, não preciso gravar as coisas. Você Melhor entendeu? coisa. Hoje a gente lança curso, a gente tem uma capacidade de lançar curso em 30 dias, com tudo gravado. Por quê? Porque eu tenho inteligência que cria, que roteiriza, eu tenho time de professores para gravar. Legal. Então eu faço boas-vindas, faço um módulo que às vezes eu sou mais apaixonada, ou que eu vou ficar mais magnética com o aluno, sabe? Sim. Mais estratégico. Mas de 8 módulos, eu gravo 2. Então, eu viro uma máquina de produzir curso, entendeu? Legal. Massa. É muito poderoso isso. Massa. Depois eu vou querer saber mais, disso aí. Mas, ora, voltando um pouco sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro. Vamos. O que é dinheiro pra ti? Ai, dinheiro pra mim é combustível. Eu definiria assim, sabe? Acho que o dinheiro é um elemento que você se movimenta para onde você quiser. Então, para mim, dinheiro é combustível. Fala mais. Dinheiro para mim é oportunidade.
eu costumo brincar que eu compro amigos, né? Porque eu entro nos masterminds pra fazer amigos. Verdade. E aí, Sou desse também. eu Comprando compro amigos. amigos, exatamente. A gente compra amigos. Então, dinheiro para mim também é, no bom sentido, comprar amigos. Dinheiro é segurança, né? Eu vejo meu filho hoje eu fico comparando, né? Meus pais, por exemplo, a gente ganhava presente no Dia das Crianças e no Natal. E uma coisinha ou outra ali no primeiro semestre, né? E hoje eu me vejo tendo que estabelecer um limite para o meu filho, ó. Então a gente compra um personagem no jogo todo sábado até R$20. Mas poder estabelecer esse limite, porque eu quero que ele não perca a noção do que é o dinheiro e não porque eu não posso pagar aquilo. Nossa. Cara, isso é muito poderoso. É muito poderoso, assim. A minha existência é para fazer mais pessoas poderem experimentar isso, sabe? Para mim isso é muito bom, incrível. Tu estudou sobre dinheiro? Não. Nunca. Nada? Nada. Eu sou uma máquina de fazer mais dinheiro. Agora, o que fazer com dinheiro, eu sou muito conservadora. Renda fixa, compro umas ações em 4 empresas que eu confio na Bolsa Americana e, enfim. E de mentalidade? E de mentalidade, cara, minha mentalidade ela é mais para negócio. Ela não é pro dinheiro. Minha mentalidade é focada em fazer meu negócio gerar mais receita. Entendeu? Não sou uma pessoa que já fui estudar o segredo da mente milionária. E assim, por pura falta de priorizar. Entendeu? Mas não sou uma pessoa que estudei dinheiro. Legal. E de onde é que veio essa tua mentalidade de fazer meu negócio é fazer o meu negócio fazer mais dinheiro? Olha, eu sou uma pessoa muito voltada para metas. Sempre. E muito, desde que eu comecei a empreender, eu estabeleço metas. Então, quando eu comecei a empreender, a minha meta era um cliente novo por semana. Aí, quando eu batia essa meta, eu dobrava. Eu dobrava, e eu fui fazendo isso. Até hoje, para você ter uma ideia, embora a gente tenha as metas em dashboards e planilhas e etc., até hoje, Léo, eu faço minha projeção de metas no papel. Eu pego e coloco quantas pós eu quero vender, quantos cursos, quantas mentorias, até hoje eu ponho no papel e deixo ali em frente ao computador e fico olhando para aquilo e pensando como eu posso fazer isso mais rápido. É isso. Interessante. Vou até anotar aqui. Como eu posso fazer isso mais rápido? Eu sempre penso assim. Porque eu comecei a entender que não adiantava eu estudar dinheiro se eu não tivesse dinheiro. Entendeu? Então, para mim, é melhor eu ter o dinheiro. E aí eu penso, o que eu faço com esse dinheiro? Do que eu ficar usando meu tempo para estudar dinheiro, sabe? Falando de investimentos, assim, você tá dizendo. Investimento, a própria mentalidade. Para mim, cada minuto que eu gasto fora de fazer o meu negócio, fazer mais dinheiro, eu tô perdendo dinheiro, entendeu? Para mim é isso. Então, o meu tempo útil é pensando em como fazer o meu negócio enriquecer. Porque se ele enriquecer, eu vou enriquecer, entendeu? Legal. E o que tu faria hoje para fazer o teu primeiro milhão mais rápido? Ai, tráfego. Vivia de orgânico, era igual a Bela Gil. Vivia de orgânico. Cara, tráfego pago para mim mudou minha vida para sempre, né? Mas uma sequência, que é uma sequência que eu ensino para as minhas alunas, né? Que é um produto bom e rotina de oferta. Então, o que eu faria era isso. Eu multiplicaria a rotina de oferta. Então, eu não tinha visão do funil quando eu comecei. Então, eu focaria em criar um funil. Sempre tem pessoas interessadas para o problema que você quer resolver. Então, para eu fazer 1 milhão mais rápido, eu criaria um anúncio
chamando a pessoa para aquele problema que eu resolvo na minha mentoria, uma mentoria em grupo, cíclica, que a gente chama, que é uma mentoria de começo, meio e fim, 4 semanas, num ticket alto, de 5 a 10 mil reais. E aí, se fosse 10 mil reais, bastavam 100 vendas, eu fazia meu primeiro milhão. Então, eu faria meu primeiro milhão em um mês, se eu usasse isso, entendeu? E não 5 anos, como eu levei. Massa. Qual que foi a principal virada de chave que tu vê que tu teve para chegar no primeiro milhão? Lá atrás, para chegar no primeiro milhão, eu acho que foi associar serviço à educação. Essa foi a primeira virada de chave. Eu fazia só serviço, né? 1 a 1 ou pequenos grupos. E aí, quando eu comecei a empacotar o serviço como forma de curso, formação, certificação, que as pessoas valorizam mais, né? Elas preferem um curso de coaching do que passar pelo programa de coaching. Ah, é? Elas preferem uma formação em mentoria do que passar por um programa de mentoria. Elas preferem uma formação em terapias do que fazer terapia. Muita gente vai é igual psicologia. Muita gente vai para fazer psicologia para se entender e não para ser psicóloga. Qual que é a lógica? Não sei. Ou sem lógica? Mas o povo faz isso. O povo faz isso. Que loucura. O povo faz isso. Entendeu? O povo faz muito isso. Muito. Não foi o meu caso. Eu já queria trabalhar com psicologia. Mas as pessoas fazem muito isso. Entendeu? Ao invés... Eu preciso de um tratamento de reiki. Mas não, eu vou lá e faço um curso de reiki. Sacou? Porque daí 2 em 1. É o pensamento 2 em 1. Pior que é verdade. Eu tô pensando em mim. Tem uma época que eu tava nessas coisas. Eu chamo tudo de bruxaria, tá? Pra mim é tudo bruxaria. E eu tava nessas. E aí eu tava descobrindo. E assim, todo o desenvolvimento pessoal, né? É um buraco sem fundo. Sim. Quanto mais tu entra ali, mais tu descobre que tem mais, tem mais. E aí realmente, eu queria fazer curso de tudo. Queria mais fazer curso do que fazer as paradas. Eu ainda acho que isso é um erro dos prestadores de serviço. Acho que pelos prestadores de serviço se venderem muito mal, entendeu? Falarem muito mal. Eu nunca tive problema de lotar minha agenda de coaching. E meu processo de coaching, em 2 anos, já custava 8, 10 mil reais, a depender do processo. Sim. Então, para mim, sempre foi muito simples esse processo de vender o serviço. Sim. Mas as pessoas, em geral, elas têm muita dificuldade de vender. Então, quem vende melhor é quem dá curso. E aí você acaba sendo atraído por aquilo. Ah, total! Não é? Quem vende melhor? O autônomo, o profissional liberal. Vamos pensar na saúde, tá? Quem vende melhor? Um fisioterapeuta preventivo ou o cara que dá curso de fisioterapia preventiva, assinatura. Quem vende melhor? É o cara da assinatura. Claro. Entendeu? Sim, aí tu como cliente, tu vai lá, entra na página do cara, entra no Insta do cara. Aí tu fala, pô, quero fazer com esse cara, não com um maluco que tem 1000 seguidores aqui. Exato. Mas porque o cara de 1000, às vezes, ele é muito melhor do que o especialista, tá? Sim, mas não se vende. Que é o que acontece muito. Quando as minhas alunas chegam pra mim... as minhas alunas, a maioria são da área da educação, são bem raiz, né? Aquele pessoal ou da educação ou que tem muito know-how e mais raiz. Aí, o que acontece? Elas já chegam falando, mas porque eu tenho um concorrente que ele nem é tão bom. Eu falei, tá, mas ele vende bem. É verdade. Cara, eu vejo isso direto. Aí eu falei, mas ele vende bem. Os caras falando mal do cara que tá vendendo pra caramba. Exatamente. Eu falei, tá bom, mas não precisa ser incrível. Você precisa resolver o problema. Então, eu acredito que isso atrapalha muito o crescimento das pessoas. Porque elas ficam com esse pensamento de... Sabe, assim, aí você prefere fazer o curso porque esse cara vende melhor. Ele tem mais escassez, né?
tem tudo, tem todos os elementos aí Sim. que você sabe melhor que eu, inclusive. Exatamente. Quem que eram as pessoas que tu admirava, ou até admira agora, assim, mas principalmente nessa parte de empreendedorismo, de vendas, de dinheiro, que tu olhava assim, putz, quero ir nessa direção, quero ser igual a ele, igual a Você ela. sabe, eu vou te contar um segredo. Nem é tão segredo assim que as minhas alunas já sabem, mas eu sempre tive uma fixação pelo Flávio, né? Sempre, Imaginei. sempre, sempre, sempre. E aí agora no First Class, eu não consigo nem falar com ele. Sério? Eu fico tão travada. É louco Eu me isso. prometi que em outubro eu vou vencer essa barreira. Eu fico tão travada, eu não consigo me aproximar dele. No último encontro, eu não tirei nem foto com ele, pra você ter uma ideia. Sério? É tanta quebra de paradigma na minha cabeça Sim. de ter chegado numa fase profissional. Porque eu tô no lucro do que eu imaginei pra mim há muito tempo. Sim. Então, eu cheguei numa fase profissional que eu não planejei. Entendeu? Já ultrapassou todas as barreiras do que eu planejei. Sim. E aí, e ele é muito a personificação disso. Sim. Então, ser sócia, né, de vocês e dele lá no First Class, pra mim é uma coisa muito... Tanto é que eu só entrei porque a minha sócia falou, não, você vai entrar. Porque eu não ia entrar. Ficou paralisado. Eu paralisei, ali, eu falei, meu, nem é pra mim, né? Não é agora. Todas aquelas desculpas que a gente dá. Todas. Elas vêm e vão. Eu supero elas, aí aparece um próximo degrau. Eu supero de novo, aparece um próximo degrau. Então, pra mim, estar no lucro do que eu planejei é algo muito surreal. E o Flávio, ele acaba sendo a personificação disso pra mim. Ele, imagina, ele é um amor, ele é super carinhoso, receptivo, Uhum. Ele não causa distanciamento. Sou eu que projeto esse distanciamento. Sim, total. É como se fosse assim, se eu chegar nele, e o próximo? Entendeu? Eu não tenho o próximo. Aí me gera uma ansiedade, que eu falo, mas se eu normalizar estar com ele, qual que é o próximo degrau? É meio louco isso aí. Entendeu? E não é sobre ele, né? Mas é o que ele representa para as horas de 2013. Porque eu comecei meu negócio muito perto quando ele começou o GV. Ele começou o GV ou foi 12 ou foi 14. Acho que foi 12. Então. Porque eu lembro que ele falou umas paradas na eleição de 14 ainda. Então foi muito próximo de quando eu comecei. E para mim ele já estava muitos anos luz. Então estar na mesma mesa que a dele, entendeu? Para mim é muito impactante, Léo. Muito. Eu ainda, toda vez que eu saio do First Class, eu saio meio, assim, em alfa. Entendeu? Caraca. Eu preciso de um momento de vamos aterrissar e vamos entender o que está acontecendo aqui. Que loucura, né? É louco. Para mim é louco. Que loucura. Mas tu falou uma parada que eu acho muito interessante, que é mas cheguei aqui, e o próximo passo? E o próximo passo? Porque aconteceu uma coisa assim comigo, sabe? Em 2021, isso. Foi mais de 2021. Não, julho de 2021. Eu sempre quis... Meu pai me perguntava, Léo, o que tu quer ser quando crescer? Eu falava, quero ser rico. Então eu sempre quis ser rico. Sempre quis ser rico, e sempre quis ter muita grana. Nunca foquei assim, preciso ter 1 milhão, mas sempre quis ser rico. Era isso que estava na minha cabeça e eu meio que sentia que isso ia acontecer. Levou tempo, só no digital foi 5 anos até fazer o primeiro 6 em 7 e tal. E levou, acho que 6 ou 7 anos até esse momento, julho de 2021. Mas eu sempre quis ser rico e também... Em 2014, eu conheci o Marcelo Germano, da empresa Autogerenciável. E aí eu olhei, empresa autogerenciável. Gostei disso aí. A empresa funcionar sem mim, eu ganhar dinheiro todo mês. Nossa, é uma promessa, né? Maravilhosa. Gostei disso aí. Marcelão é gênio, né? Gostei disso aí. E aí, eu morava em Floripa, ele estava morando em Floripa, a gente acabou se tornando próximo porque tinha um amigo em comum. Em 2017, eu ainda fui lançar ele. Eu fiz os lançamentos do EAG por um tempo ali em 2017, aí fiz a
a imersão EAG também, abrindo um parênteses aqui, ele não sabe disso ainda, mas tipo, eu não podia fazer a imersão EAG porque eu trabalhava sozinho, né? Precisava ter no mínimo 5 funcionários e tal. Ah, é verdade. É. E aí? E aí Você falou que tinha. Não, Ah, não? eu cheguei e falei pro Dani, que era o gerente dele na época, eu tava lançando, tava fazendo as coisas, eu falei, pô, Dani, tu não acha que seria interessante eu, como escrevo copy e tal, participar da imersão para entender melhor como funciona? Adoro. Muito Aí consegui bom. ainda, de graça, participei lá. Boa. E aí foi muito bom, porque eu meio que vi que eu precisava ter uma equipe. Sim. Porque eu sempre tive 2 valores muito fortes, dinheiro e liberdade. E com o lançamento, fazer um lançamento dava para eu ter liberdade, dava para ganhar um certo dinheiro, trabalhando sozinho, mas eu não ia conseguir escalar muito, eu precisava ter equipe. Grande vantagem disso é que de julho de 2017, quando eu fiz a imersão, eu comecei a montar minha equipe, a cultura da empresa já estava toda formatada na minha cabeça. Então, é diferente da maioria das outras pessoas que tem que trocar o pneu com o carro andando ali, né? Implementar os valores, a missão e tal, ali já tava tudo pronto. Então, funcionou muito bem. Mas desde então, desde 2014, depois fazendo a imersão em 2017, eu sempre quis ter uma empresa autogerenciável. Porra, que funcionasse em mim e tal. E aí, em junho de 2021, a gente fez um lançamento de 2 milhões e eu não participei de nada do operacional. Nossa. Aí, em julho de 2021, teve um mastermind lá em Montenegro, lá do lado da Croácia, no mar Adriático. Terminou o mastermind, fui pra Croácia, eu me lembro. Tava em Dubrovnik, fui pra praia e mergulhei. Na hora que eu mergulhei, eu senti. Cara, eu senti um sentimento, assim, de plenitude. Sentimento de, cara, cheguei lá. Venci, né? Cheguei lá. Consegui o que eu queria. E foi sensacional. Não me esqueço disso. Eu não me esqueço disso. Só que aí, o que vem depois disso? A ressaca da vitória. Quando tu ganha. Imagina, sei lá, um time lá... Bom, não sei se tá muito de futebol, assim, mas... Não sou não, mas o meu marido e meu filho são, então mas, eu tô por dentro. Tem o maior campeonato do mundo, Champions League. Real Madrid ganhou 3 anos seguidos a Champions League. Cara, imagina o cara acordando no outro dia. Cara, o que vão fazer agora? Qual que é o próximo passo? Mas eu brinco com meu marido, eu falo, amor, às vezes, eu sei que seria legal o Palmeiras ganhar o Mundial, mas e quando vocês ganharem, o que vai acontecer? Você vai ganhar o que mais? Isso aí, entendeu? Vocês já ganham tudo, meu. Por isso que é melhor o Palmeiras continuar sem ganhar o Mundial. Não, pelo amor de Isso Deus. Aí, concordo com a Zora. Deixa o Palmeiras ganhar o Mundial, por favor. Mas é isso. E agora? E aí eu descobri que, assim, quando tu chega nesse momento de, putz, zerei a vida, acabaram minhas referências. A real é que acabaram tuas referências. O que tu precisa é encontrar quais são tuas próximas referências. Porque senão acontece 2 coisas. Ou tu fica um gato gordo ali, de boa, mas sem fazer, sem desafio. Ou tu acha qual que é a tua próxima referência, qual a tua próxima meta, qual o próximo campeonato que tu quer jogar. E aí o jogo começa de novo. Exatamente. E eu passei por isso, cara. Eu fiquei, acho que, 1 ano perdido, assim. Sim. Sem saber qual que era o próximo campeonato. E a criação desse podcast no final foi justamente para isso, sabe? Porque eu cheguei, vou me lançar, vou começar a aparecer. Vou falar sobre o quê? Falar sobre o quê? Aí, pensando várias coisas e tal. Aí, o que eu adoro falar, falo para todo mundo, meu olho brilha. Dinheiro. Boa. Cara, vai ser isso aí. Boa, muito bom. Foi isso aí. Mas e são momentos que é o que o Flávio fala, né? Do ponto de inflexão. Acho que a gente sempre passa por esses momentos de, nossa, e agora, né? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo step? Então, eu tô sempre projetando novas metas e novas possibilidades, mas existe um momento, e eu acho que eu tô vivendo esse momento agora, que o próximo passo eu nem sei ainda o que eu tenho que desenvolver de habilidades para o próximo passo. Entende? Então, é uma reflexão mais profunda, né? Sim. É como se é um plano que não está traçado ainda. E você traçar esse plano, eu nem sei se depois que a gente enriquece, se esse plano é traçável. Ou se é uma coisa que você vai construindo degrau a degrau, sabe? Sim. Eu não acho que dá para... Porque quando a gente tá zerado, é muito mais fácil criar o plano. Sim. Não é? Uhum. Depois que você alcança
uma segurança, uma previsibilidade, né? Você perde um pouco de referência de, tá, mas e qual que é o plano agora? Tanto é que teve uma pessoa que me fez uma provocação que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou assim, ó, o próximo nível agora é você pensar no faturamento do ano da sua empresa em um mês. Legal. O que acontece? Quais são os problemas que vão começar a acontecer? Aí, o seu plano é arrumar esses problemas. E eu achei isso genial. Muito bom. Eu falei, cara, isso é genial, meu. Porque aí depois é só você ir projetando. Porque sempre vão ter problemas pra você trazer um ano em um mês, entendeu? Eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, e nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar. É sempre um ano em um mês, aí vai um ano em um mês. Exatamente. Nossa. Zora, o que um milionário sabe que um não milionário não sabe? Ai, fazer conta. Como assim? Eu acho. Para mim, hoje, principalmente o modelo do nosso negócio, ele é um negócio lógico. É matemático. Então, eu consigo fazer as projeções, eu consigo ver o custo de aquisição do meu cliente, eu consigo fazer uma análise de performance, eu consigo olhar para tudo isso. Então, é matemática. A pessoa que ainda não é milionária, ela não faz conta. Ela não sabe a conta da prosperidade, a conta da riqueza. Ela não tem uma fórmula. Porque você, no seu negócio, você tem uma fórmula, eu tenho uma fórmula, cada empresa tem a sua. E eu acredito muito que o que diferencia um milionário de uma pessoa que não é milionária é a habilidade de fazer conta e fazer essa conta frequentemente. Sabe? Fazer a conta. Fazer a conta. É a conta. Eu sempre falo. Faz sentido. São 10 vendas de 100, são 100 vendas de 10, são 1000 vendas de 1. Quando você faz essa conta, você já consegue enxergar o caminho para enriquecer. Só que o pessoal não faz a conta. E eu te falo isso porque eu tenho amigas que fizeram psicologia comigo e que foram formadas na mesma mentalidade que eu. E que até hoje elas não fazem conta. Porque se elas fizessem conta, elas não vendiam a hora delas por R$300. Nossa. Entendeu? 300. Que já é muito. Não, mas já é muito. Que já é muito. Porque a minha cunhada, ela é psicóloga também. Aí ela começou cobrando lá, acho que era 100 e poucos e tal. Aí eu fui fazer uma terapia, eu lembro, com a Cris Manfro. E eu falei pra minha cunhada, ela cobrava R$1.000 a sessão, R$1.000. E também tá barato. Aí... Porque ela tá cobrando a hora ainda. Eu falo pra ela, você não cobra a hora. Tá cobrando a hora. Você cobra o programa. Exato. Porque se você cobra a hora, você já não tá fazendo conta. Quem cobra a hora não tá fazendo conta. Quem cobra a hora não é milionário. Quem cobra a hora tá usando o modelo da massa. E a massa é milionária? Não. Entendeu? Então, pra mim, tá ligado a fazer conta. Muito bom. Zora, temos mais perguntas? Temos, Bora. Mas eu queria falar as coisas que eu anotei aqui. Que no final são os segredos dos milionários, né? Segredos gostei. Milionária Zora aqui. Gostei. E eu indico a galera também a sempre anotando e criar o seu plano de ação. Porque das coisas que tu falou, dependendo da minha história e do momento que eu tô vivendo, tem coisas que vão me marcar mais, vão marcar menos. Então, cada um precisa fazer o seu. Mas eu gosto de ler as coisas que me marcaram. Aproveitando, antes de ler, né? Queria chamar a galera. Aproveita, segue a gente aí, @ZoraViana. @ZoraViana e @UniAtitude Emocional. @UniAtitude Emocional. @Léo Soares 8S, @Segredos dos Milionários PDC. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify. E a galera de cortes, mais uma vez, está liberado. Quem quiser, só pedir o vídeo bruto ou baixa do YouTube. Mas vamos lá, deixa eu ler aqui os segredos da milionária Zora. Tu falou aqui, ó, o caminho natural do sucesso é mentorar. Boa. Aí eu anotei o lance da tua crença que tu falou, né? Pra ter qualidade tem que ser 1 a 1. Sim. E aí quebrou isso aí. Isso foi o grande obstáculo do meu enriquecimento. Mas hoje é a minha maior joia. Porque
eu escalei 1 a 1. Uhum. E hoje, todas as nossas consultorias são de 6 dígitos. Por ser 1 a 1. Sim. Porque ninguém quer fazer, né? Aham. Massa. Aí tu falou uma outra frase que me impactou. Eu não vou pôr ninguém em lista de espera. Sim. Hoje a gente tem lista de espera, então doeu aqui. Tu falou que é muito voltada para metas desde o começo. E aí tem a ver com a última coisa que tu falou ali sobre as contas, né? E da meta tu falou, vai sempre dobrando. Então Sempre. gostei esse método, quase o método da Dilma, né? Que a Dilma não tinha meta, mas tu tem a meta e aí dobra a meta. Isso, exatamente. O método Dilma de fazer dinheiro. Olha, dá um post só bom. por esse corte, método post... Dilma de fazer dinheiro. Como a Dilma me ensinou a fazer dinheiro. Pois é. Dobra a meta. Esse aí vai ser bom, hein? Dobra sempre a meta. Boa. Outra coisa que tu falou. Como eu posso fazer isso mais rápido? Tu falou, escreve a meta e aí bota a meta ali e fica pensando, como eu posso fazer mais rápido? Como eu posso fazer mais rápido? E você sabe que meu pai ainda me ensinava como fazer mais rápido, mais leve e mais econômico. Ele sempre tinha, toda vez que a gente ia fazer alguma coisa manual, ele falava, ó, toda vez que você for fazer alguma coisa, você pensa, como fazer mais rápido, mais leve e mais econômico. Ah, legal, veio do teu pai isso aí, então. Veio. Massa. Falou sobre produto bom mais rotina de oferta, isso eu gostei também. Sempre tem pessoas interessadas no problema que você vai resolver. Ganha quem se vende melhor. O pessoal de educação aí, né? Sempre o pessoal de educação. Pessoal raiz aí, gente, olha, tem que baixar a guarda e aprender a vender. Exatamente. E tu falou sobre saber a conta e fazer a conta. Sim. Não basta só saber, tem que fazer, né? E negócio que eu nem consigo ler aqui. Nem você entende. Aqui, ó. Quem cobra a hora não tá fazendo conta, ou não tá fazendo a conta certa. Boa. Muito bom. Adorei isso aí, hein? Zora, tem muita gente que nos acompanha que já chegou lá, já fez o primeiro milhão, muita gente que tá no caminho ali, já tá com uma grana legal, mas tem muita gente que tá começando, né? E, obviamente, pra gente é muito mais fácil fazer dinheiro. Sim. A gente já tem. Quando tem dinheiro, já sabe o caminho para fazer dinheiro, é muito mais fácil. A gente está no First Class, está no Jazz, faz negócio ali, é muito mais fácil. Sim. E a gente sempre fala, você é a média das 5 pessoas com quem mais anda. Ande com 5 milionários e você será o sexto. Só qual que é o problema? Pô, se tu é pobre, fudido, tu acha que o milionário vai querer andar contigo? Não vai. Então, beleza. Mas aí a gente tem a questão do ambiente. Pô, é óbvio que o ambiente é o que te faz crescer. Mas, com o advento da internet, uma das coisas boas da internet não precisa ser o ambiente físico. No final das contas, por que essa frase é verdade? O ambiente é o que te molda. Porque no ambiente tu vê e tu ouve coisas. E tu absorve coisas. Sim. Né? Então, só que aí hoje, com a internet, com tudo que tem, qual que é a grande vantagem? Tu pode estar lá dentro da tua casa ou pode estar até na favela. Tava falando ontem, tava entrevistando o Vinícius, do Favelado Investidor. Sim. Cara, veio da favela. No final das contas, não é o teu ambiente físico que importa, mas é o que tu vê e o que tu ouve, é o que tu consome, o que tu absorve. E por isso que a gente tem esse podcast aqui também, para ajudar essa galera. E essa pergunta é muito direcionada para essa galera. Tá? Com a tua cabeça hoje, tá? Se tu tivesse R$200 no bolso e quisesse ficar milionária, o que tu faria com esses R$200? Para ficar milionária? Eu compraria um curso de tráfego pago, parcelado em 12 vezes. Então, ia dar uma parcela aí de 197, né? Parcelaria em 12, que eu sou dessas, né? Eu parcelo tudo em 12. Ah, é? É, eu sou dessas. Por quê? E foi assim que eu venci na vida, viu? Porque eu parcelo e me dou um tempo mínimo, mas muito pequeno, para recuperar aquele investimento. Então, todo curso, mastermind que eu entro, eu me dou um prazo para recuperar aquele investimento. Entendeu? Interessante. E aí o meu cérebro trabalha para isso. Interessante. Mas hoje, para quem está começando, como o tráfego mudou minha vida para sempre, eu aprenderia a fazer.
entendeu? Uhum. Eu aprenderia mesmo a fazer o tráfego pago, porque daí com o tráfego você vende qualquer coisa. Uhum. Então eu parcelaria e pegaria um pouquinho daquilo ali e começaria a ofertar uma mentoria. E uma mentoria de tráfego. Cara, muito Então eu vendedora. pagaria muito. Eu sou assim. Porque assim, ó, eu acredito, o caminho natural do sucesso é mentorar. Uhum. Só que você não precisa ter resultados como os nossos para começar a mentorar. Mentorar é você estar um passo à frente. Então, quando você compra o curso e assiste o curso, você já está um passo à frente quem não viu o curso. Caralho, muito bom. Tô só por esse corte. E tem muita gente que não quer ver o curso. Ela quer que você ensina ela o que está no curso. Caralho. Então, eu faria isso. Eu compraria tráfego. Eu faria tráfego para vender a mentoria, Uhum. entendeu? De como implementar tráfego. E aí eu cobraria, por exemplo, R$1.000. Aí eu ensinaria a pessoa a fazer tráfego para ela mesma. Porque eu gosto de trabalhar com essa pessoa que está começando, sabe? Uhum. Meu tesão, assim, é fazer a pessoa que está começando a prosperar. Eu gosto de trabalhar com empresa também, tal, mas, Sim. sabe assim, minha paixão, o que me brilha os olhos é fazer a pessoa do zero fazer 1 milhão, entendeu? Sim. Vamos fazer 1 milhão. Animal. E aí eu começaria por tráfego, porque eu acho que o tráfego ele automatiza tudo, né? Sim. Porra, Eu sensacional. faria isso. Sensacional, sensacional. Tenho vários planos, mas esse seria um deles. Muito bom, muito bom. Zora, muito obrigado por ter vindo aqui ao podcast. Gostei muito de conhecer a tua Que história. bom. A gente já estava nos grupos, mas a gente até falou, né? Pô, a gente se viu, mas não se falou. Aí marcamos aqui, muito legal conhecer a tua história. Depois vamos falar mais aí, porque né, muito provavelmente vamos ser clientes um do outro. Vai rolar coisa boa aí. Mas muito obrigado por ter vindo e ter compartilhado com a galera. Tenho certeza que o pessoal curtiu muito. Que bom, fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Espero de verdade poder contribuir com a tua audiência. E parabéns, que esse tema é super importante. Tenho certeza que marca o coração de muita gente que pode sim enriquecer e que por falta de referência muitas vezes não enriquece. E para todo mundo que tem aí mais de 7 anos de experiência, bora empacotar isso aí em forma de mentoria e vender por 5, 10 mil reais, que 1 milhão fica bem pertinho. Muito bom. Afinal, o caminho natural do sucesso é mentorar. Muito bom, muito bom. Meus amigos, esse foi mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify, segue a gente aí, @LeoSoares8S, @Segredos dos Milionários PDC, Zora Viana e UniAtitude Emocional. E @UniAtitude Emocional. Nos vemos no Insta, nos segue aí nas nossas redes e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e que amigo!